Olá, traders, boa tarde, bom dia. Bom, nesse vídeo, faz tempo que eu não gravo vídeo de operações, estamos ocupados aí com sala de sinais e outros projetos. Vamos falar um pouco então, falar sobre um novo indicador aqui, muito interessante, que eu venho utilizando também. Apesar de eu estar aqui com a média móvel de 10, básica, também algumas linhas, vamos falar sobre o indicador ARUM, tá? Esse é um indicador técnico que vai mostrar a força da tendência e, consequentemente, a direção da tendência, porque você sabendo a força inicial da tendência, você vai saber a direção. Depois você selecionar ele aqui, ele é mostrado por duas linhas, uma que mostra a linha da tendência de alta e uma linha da tendência de baixa. E para a gente não misturar as cores aqui, o que eu recomendo é editar o indicador, o período. Eu recomendo deixar 25, que é o que a maioria dos traders usam. Up, que é a linha de alta, vamos colocar verde, para ficar fácil para o cérebro entender de acordo com as velas. E a linha de down, vou colocar vermelha, o mesmo vermelho das velas aqui também, meio laranja ou vermelho. Bom, aqui a gente vai descobrir a força da tendência, ou seja, vamos explicar basicamente como que esse indicador trabalha. Basicamente estamos utilizando aqui, pessoal, o ativo dólar australiano com franco suíço. É um ativo que está pagando 92, então acho que vale a pena. Vamos colocar uma outra linha horizontal para marcar, ver se o preço vai quebrar esse ponto aqui. O preço bateu duas vezes aqui, duas vezes, está querendo romper. Consequentemente, aqui a gente já vai utilizar o indicador. Vamos aguardar, ver se o preço vai romper ou não. E vamos tentar ser um pouco rápido aqui. Para essa estratégia, para o uso desse indicador, eu recomendo tempo de expiração de 2 a 3 minutos, ok? Então vamos explicar mais ou menos. Esse indicador, pessoal, ele vai mostrar aqui duas linhas. A linha, no caso verde, que é essa que eu alterei, ele vai mostrar a força da tendência de alta. Ou seja, a gente percebe que a tendência de alta estava forte, beirando 100, caiu, ele teve uma queda, e agora o preço está subindo, a força da tendência de alta está aqui, ó, bem alta, está por volta ainda do 100. E o vermelho a gente vai ver a tendência de baixa. A tendência de baixa está perdendo força, está com 50 agora, ou seja, é um momento bom para fazer compras, que o preço está subindo. Claro que você não pode perder o tempo, porque se o preço subir muito, você continuar que ele vai subir, ele vai ter o reajuste. Tá? Então ele vai começar a cair, obviamente. Aqui, por exemplo, ele subiu muito. Eu estou achando que ele pode continuar caindo, porque ele vai fazer a reversão, o reajuste vai fazer o pullback. Ó, aqui ele perdeu força. Então, como a gente vê aqui no indicador, ele perdeu um pouco de força e a tendência de baixo ainda está no 50, ok? Vamos aguardar para a gente ter um pouco de sinal. Ó, voltou a 100 aqui. Vamos aguardar um pouco para a gente ver se a gente tem mais um sinal. Porque a gente vai fazer entradas para 2 ou 3 minutos. Então, não é para a próxima vela. A gente vai ter que analisar as duas próximas velas, ok? Eu utilizo às vezes esse indicador para saber em relação à força da tendência. Confesso que eu não utilizo tanta frequência, mas às vezes quando outros indicadores não estão obedecendo muito, tem dia, por exemplo, ontem estava um pouco bagunçado, então eu acabo mudando o indicador para ver o que ele me passa em relação ao gráfico, porque cada indicador tem uma forma em relação às velas. Ó, aqui tudo indica, é uma vela muito pequena. O mercado está em decisão, mas de qualquer maneira as duas partes do mercado têm força, entende? Por isso que o preço está equilibrado. Percebe que o comprador tem uma força um pouco maior, tanto que a vela finaliza verde, obviamente, ou seja, o preço tem alta no período determinado. Ó, vamos ver isso aqui, ó. Essa linha eu tracei é o mesmo ponto que tinha dado hoje, 8h30 da manhã para mim, agora são 2 da tarde. Vamos alterar aqui para 5 minutos. 5 minutos ele está subindo mais ainda. O preço ainda está subindo mais ainda. E aqui ele está caindo do 5
Aqui o preço já está parando já na indecisão. O preço já está voltando a cair. Só que ele também está caindo a força da parte vendedora, ou seja, está caindo a força dos dois. Não é um momento bom. Qual que é o momento bom de você ter uma entrada utilizando apenas esse indicador? Se você for fazer uma entrada de alta, a linha verde tem que estar próxima ao 100 e a linha vermelha tem que estar próxima ao zero, como nesse momento aqui, ó. Como nesse momento aqui, ó. Ok? Então a verde está tudo aqui em cima e a vermelha toda aqui embaixo. Esse é o momento ideal. Aqui não, porque a vermelha ainda está forte. Mas aqui seria o momento ideal para você fazer entradas. Aqui, como a gente percebe, ele não está interessante. Mas você pode usar esse indicador também para outras análises, para você saber a reversão e o início da outra tendência. Aqui, por exemplo, ele está começando uma queda. Eu vou fazer uma entrada para baixo, pessoal. Por quê? Eu acho que essa queda aqui, ele vai perder um pouco a força e o preço tende a voltar para essa linha agora é suporte, é uma linha de resistência anteriormente e agora é uma linha de suporte. Então eu fiz essa entrada por dois motivos. Primeiro, o preço rompeu a linha de resistência, que era a antiga resistência, tinha batido duas vezes aqui e também hoje de manhã. Opa, aqui. Então, assim, era uma resistência de certa forma forte. O preço rompeu e subiu muito. Ele subiu aí de 0,755, ele subiu bastante. Ou seja, ele vai ter uma tendência dele a dar uma segurada para o preço não subir mais e a tendência dele é ele voltar pelo menos até esse suporte aqui para fazer o pullback e dependendo fazer o double bottom ou continuar subindo ou cair. Isso é uma análise mais para frente. Então, por que eu fiz essa entrada? Primeiro, por causa da linha, análise da vela também, e o indicador mostrou que os compradores tiveram uma força mais fraca, ok? Então eu fiz. Lógico, se eu tivesse feito uma entrada de 1 minuto, eu teria ganho aqui, com certeza já teria acabado. Mas aqui para mim, ainda faltam 30 segundos. O preço pode tentar fazer o reajuste aqui, mas a intenção é seguir mesmo onde o preço está indo. Então, a gente está indo bem aqui. Vamos aguardar essa operação para ver se a gente faz mais uma outra. Eu acabei pegando uma entrada num preço legal, que foi no preço que foi entre uma vela e outra. Cerca de 10 segundos. Agora o preço vai dar uma força, mas no final da vela a tendência é cair um pouco mais. No final da vela, a tendência é cair mais. Bom, finalizou. Vamos analisar essa entrada. Interessante. Ele passou boa parte para baixo, praticamente toda a parte para baixo, ou seja, foi uma análise bem feita. Ele não teve a indecisão, ele passou os 2 minutos o preço ficou abaixo da onde eu falei que ia cair. Então, assim, a base está ok. Aqui já não está interessante fazer outra entrada, por quê? A força para o preço subir já está próximo aos 70. E para o preço cair também não está forte, então não tem nada de interessante. Vamos ver um outro ativo aqui. A gente não está seguindo uma estratégia porque nós estamos aí seguindo para aprender o indicador mesmo. Okay? Aqui é a mesma coisa, ó. Os dois estão com força fraca, então a gente não tem nada. Apesar de que aqui ele está batendo na linha, ou seja, é sinal que o preço vai fazer esse pullback e voltar a subir, principalmente essa vela terminando verde. Aqui, ó, a vela verde, a linha verde está para cima de 70 e a linha vermelha está para baixo dos 30, ou seja, a tendência de baixa, como é que eu digo? Os vendedores estão com força baixa, menos de 30, os compradores ainda estão com força alta, mais que 70. O interessante seria estar próximo aos 100, mas aqui a gente consegue já ter alguma base. E essa última vela finalizou vermelha. Vamos ver se o preço não vai fazer essa reversão. Vamos ver se tem alguma linha aqui. Não tem nenhuma linha das últimas horas. Só que o problema eu acabei não analisando a vela de 5 minutos. E a gente viu aqui uma força muito grande dos vendedores. Mas para os próximos 5 minutos, ó, estamos seguindo legal.
Ó, o preço parou totalmente. Totalmente de indecisão. Estou com o dólar canadense para o franco suíço. Percebe que o franco suíço agora está pagando bem aqui em três ativos. Ó. Então, se você tiver uma notícia interessante do franco suíço, alguma análise, alguma coisa, você vai se dar bem aí. Você pode ganhar, matar três coelhos numa tacada, né? Como diz. Ó, aqui ele está voltando a subir novamente. Porque ele está batendo na média móvel e voltando a subir. 30 segundos, vamos fazer uma entrada de 2 minutos. Tá dando, porque aqui, pessoal, se você faz uma entrada aqui de 1 minuto, o preço ia ficar nessa vela. Você ia estar no empate, ou se fosse, você ganharia, ia ser por muito pouco, sorte, ou se você perderia também ia ser por pouco. Então por isso que eu coloco 2 minutos agora, tá? Ó, 5 segundos, aqui acho que já estamos na folga. Aqui eu não vou fazer outra entrada, porque o preço vai chegar nesse ponto aqui, já chegou agora e ele vai ficar na decisão. Pode ser então que ele, ó, voltou a subir. Tendência de alta, muito bom. Mas agora, daqui a pouco ele vai dar o reajuste. Quando ele sobe, quando ele tem uma vela muito forte, depois ele tem a compensação no mercado. Perdemos aqui o tempo, ó, aqui é a mesma coisa, porque o franco suíço está caindo. Então aqui provavelmente vai subir também. Aí está subindo. Mas aqui ele já está perdendo força. Ó. Então esses três ativos vão ter um comportamento parecido. Será que aqui ele vai continuar subindo mais? Eu acho que aqui ele já vai dar reversão, porque ele rompeu uma linha, como a gente falou, essa linha aqui. E agora ele está batendo nesse outro ponto, que é uma segunda linha, se é que eu posso chamar. Eu vou tirar que não está mais utilizando esse corredor. Ó, aqui o preço vai chegar nesse ponto que ele bateu da outra vez. E aqui a gente vai ver se ele vai fazer a volta ou ele vai... Quando ele cai aqui até rompe esse suporte novamente. Mas a força dos compradores ainda está mais forte que dos vendedores. Então, pessoal, esse foi o indicador ARUM. A dica que eu dou é colocar as cores para o cérebro entender a questão da tendência. Você fala, linha azul sobe, linha laranja desce, fica um pouco complicado. Então, colocando assim fica mais fácil de entender. Expiração, acho que 3 minutos também funcionaria, mas 2 minutos é o que eu gosto mais, não fica tão curto, também não acaba ficando tão longo. E basicamente é isso. Você pode usar esse indicador junto com linhas de suporte e resistência, linhas de tendência, e também o SMA, como eu estou fazendo. Ó, aqui ele vai começar a tendência de baixa. Aqui ele está, pessoal, numa linha bem interessante. Eu já bati o olho aqui. Olha quantas vezes o preço bateu aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta vez que o preço está batendo. Então, assim, era uma resistência muito forte que está virando um suporte. E aqui é um sinal que o preço pode cair. Por quê? Os compradores já estão com uma força baixa e os vendedores estão querendo aumentar a força dele. Não é certeza, vamos aguardar um pouco. A média móvel também está caindo aí, uma média móvel de 10. Vamos colocar uma média móvel de 5. E vamos colocar também, como eu sempre faço, uma outra média móvel de 13. Ó, aqui a gente unindo dois indicadores junto com essa linha, a gente percebe que tem uma chance do preço voltar a subir aqui próximo a esse cruzamento. Aqui os vendedores perderam força. E aqui as médias móveis estão querendo se juntar. Elas se cruzando, né, formando um V aqui, como nesse caso, pode ser que o preço volte a subir, mas ele ainda está na indecisão. Foi mal não ter feito a entrada.
Ainda mais quando uma vela termina assim com um pavio. Ó, aqui, o problema aqui é que ele tá... A linha azul, a média móvel longa, tá caindo muito. Aqui também a força dos compradores também está caindo, então por isso não está interessante fazer a entrada. Vamos ver se a gente encontra então outra entrada para finalizar o vídeo. Deu para ganhar até então R$ 300 aí, mais ou menos, um pouco mais, US$ 100, poucos minutos de operações. E ele tá, ó, aqui tá interessante, pessoal. Tendência de baixa tá forte, tendência de alta tá fraca. Só que aqui ele tem um nível. Então o preço aqui tá num nível que teria que aguardar o rompimento disso. O problema de ficar com muitos ativos, a gente perde o ponto da entrada. Bom, pessoal, vamos operar com moderação. A gente não está encontrando outros sinais. Aqui foi interessante. Ele rompeu a primeira, voltou, tentou fazer o double bottom aqui, e aqui provavelmente ele vai bater. Por mais que ele está querendo mostrar um cruzamento, ele está com duas linhas aqui. Na verdade, a linha atual e essa outra linha. Essa linha aqui, pessoal, ponto 52, ela é muito forte, porque é uma linha que estava hoje desde aqui da parte da manhã, das 8h40 da manhã para mim. Então, assim, não é interessante você forçar. Mas aqui você pode muito bem, se o preço romper essa, você tem uma margem para o preço cair até aqui. Ok? Aqui ainda está alta a força dos compradores, ó. Você tem uma margem para o preço cair até aqui. Mas aqui ele voltando, provavelmente o preço vai chegar nesse nível. Ele caindo, o preço vai chegar nesse nível. Então ele tem aqui, ou subindo até aqui, ou caindo até aqui. É onde o preço vai até chegar a outra indecisão, outro momento no mercado parar. Ele está pensando aqui porque esse momento também são valores psicológicos, pessoal, onde os traders aí pensam aí o que fazer. Ó, chegou aqui, interessante o momento. As médias móveis estão cruzando. Eu não vou fazer uma entrada para baixo porque, como eu te falei, esse suporte é muito forte. Ele rompendo, com certeza eu vou fazer uma entrada para baixo. Ele não rompendo, ele vai fazer o pullback. Ó, cruzou. A média móvel cruzou. Olha como não é interessante olhar apenas as médias móveis. Então você tem um auxílio de um outro indicador, de uma análise das velas, uma análise um pouco mais específica. Ó, o preço não vai voltar a bater. Pessoal, assim, não estamos encontrando outros sinais no momento. Vamos ver se a gente finaliza o vídeo. Vou deixar o link da plataforma que eu opero aqui embaixo. Também o link de alguma rede social para contato. Bom, quem opera junto com os sinais, ó, aqui ele está numa tendência de baixo, está interessante. Aqui está totalmente forte. Vamos ver aqui como é que está. Então, pessoal, quem opera junto no grupo de sinais, nos vemos lá mais tarde. Vamos continuar fazendo operações. Ó, aqui ele realmente caiu, ele realmente quebrou. E aqui ele vai ficar agora nesse mini corredor aqui por muito tempo. Então ele vai ficar nesse corredor aqui até ele estourar por um dos lados. Ele rompendo esse corredor é onde o preço vai tá na indecisão, então o preço está segurado aqui. Então ele rompendo aqui, só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. O preço está bem parado, é uma hora que o mercado também
sessão de negociação, acho que a abertura do mercado está na metade do mercado europeu, 2 da tarde aqui para mim, provavelmente 1 hora ou meio-dia horário de Londres. Então, assim, não temos muito o que fazer. Temos que aguardar a abertura do mercado americano para a volatilidade aumentar. Mas fica assim, obrigado por assistir, deixe comentários. A gente vai gravar próximos vídeos sobre quais indicadores vocês querem, quais estratégias e tudo mais. Ok?